boa noite, quiçá, boa madrugada, gente. Voltando a falar sobre as estruturas da clínica psicanalítica, começando pela neurose. E aqui eu vou falar sobre o mecanismo de ação dessa estrutura. E o mecanismo de ação que eu vou trazer aqui é o recalcamento. O recalcamento, diferente do que a gente vê aí na música brasileira, do recalque e tal, é na verdade o quê? Coisas que me traumatizam, que pressionam muito o meu ego, desejos que eu tenho muito forte, mas que eu não posso realizá-los, ou não devo realizá-los, até posso, mas não devo. Então, tudo isso eu jogo para o meu inconsciente, eu recalco essas experiências, eu recalco esses traumas, eu jogo tudo isso para algo que eu vou sofrer menos. Porque se eu sofrer menos, eu posso viver melhor. Então, um mecanismo de recalcamento é uma tentativa do ego, uma tentativa de esquecer aquilo que nos traumatiza. Assim, eu termino evitando em grande parte um sofrimento consciente. Veja só, um sofrimento consciente. Porque inconscientemente esses dados ainda vão me fazer sofrer. Porém, conscientemente eu não terei a noção do que está me fazendo sofrer. Logo, me apetece eu poder recalcar. E essa é a primeira e grande característica do neurótico. É a tentativa do esquecimento, a tentativa do recalcamento. Jogar para onde eu não posso ter acesso. Jogar para onde eu não posso sofrer aquilo que primariamente me maltratou, aquilo que primariamente me trouxe dor e angústia. Mas aí a gente tem agora a psicose, que é uma das minhas estruturas favoritas. Como eu falei no vídeo anterior, a gente pode caracterizar a psicose de uma maneira mais popular no quadro do esquizofrênico. E qual é o mecanismo da psicose? O mecanismo da psicose é o que nós chamamos de foraclusão. Nossa, que nome complicado. Foraclusão é um termo trazido pelo Jacques Lacan do sistema jurídico. Se nós formos traduzir para o português, seria mais ou menos algo como prescrição. Por exemplo, quando um crime prescreve, nós não podemos mais julgá-lo. A pessoa não vai ser mais presa porque o crime prescreveu. A mesma coisa é a foraclusão. É algo que foi perdido, algo que foi deixado, algo que não foi absolvido, não foi simbolizado por esse sujeito, ou não foi recalcado. Isso que se perdeu, isso que não entrou, que não assimilou, que não foi simbolizado, que não ganhou um novo sentido, ele é prescrito, ele é foracluído. E esse processo de foraclusão vem justamente devido à grande pressão. O sujeito não dá conta da pressão que cai sobre o ego dele. Como eu já falei anteriormente, a questão da infância, vocês assistam lá o primeiro vídeo da introdução às estruturas clínicas, que vocês vão entender melhor. O que acontece? O sujeito tenta se curar dessa foraclusão, o sujeito tenta lidar com isso. E para lidar com isso, então, esse ego fragmentado, ele gera uma nova realidade. O sujeito agora, então, ele vai ter sua própria realidade. Uma realidade que é invadida pelo outro. E esse outro, ele é terrível na realidade desse sujeito. Prova disso que assim, as pessoas veem monstros, estão se sentindo perseguidas, animais rastejando pela pele, é sempre algo externo que está tentando entrar, que está tentando maltratar, que está tentando fragmentar mais ainda esse sujeito que já está fragmentado, que já está, eu não vou dizer destruído, mas ele já está comprometido psicologicamente. Então, o delírio, a ilusão que surge nesse sujeito é consequência dessa tentativa de lidar com o real. Então, o real dele emerge, através do seu inconsciente, emerge. E quando esse real emerge, o sujeito, então, tem os seus processos de delírios e alucinações. Esse é o sujeito
psicótico. E a terceira estrutura é a perversão, o sujeito perverso. O sujeito perverso, como eu falei ontem, ele tem a questão da castração. Esse processo de castração não é aceito por ele. Então, qual é o mecanismo? Se não é aceito, é a recusa. Quando o sujeito recusa a castração, ele recusa a experiência que ele teve. Ele recusa o seu meio. Ele recusa tudo aquilo que tenta impor sobre ele algo que vá lembrar aquela primeira intervenção paterna, aquela primeira tentativa de corte, de castração, de colocação da lei externa dentro do sujeito, de interdição do seu desejo. Então ele nega isso, ele recusa, eu não quero. Isso não faz parte de mim. Ou seja, ele não recalca, como o neurótico, ele não foraclui, como o psicótico, mas ao contrário de tudo isso, ele se recusa a aceitar. Quando ele se recusa a aceitar, é criado então nele uma própria lei. Então, esse sujeito agora, ele tem sua própria ética. Ele tem o seu próprio caminho a ser traçado. Por quê? Porque, como eu disse, ele recusa o externo a ele. Então, ele não cria uma nova realidade. Veja só, ele não cria uma nova realidade, ele cria uma nova lei. Daí ele segue os seus desejos, ele segue a busca pelo seu gozo, de acordo com o que ele acha ético, de acordo com a sua própria moral. Esse é o sujeito perverso, porque ele simplesmente pega as normas sociais, ele pega tudo aquilo, ele perverte de acordo com a sua vontade. Então, gente, esse é o vídeo falando dos mecanismos das 3 estruturas clínicas da psicanálise. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já eu peço que dê uma curtida aqui, comente, compartilhe com os outros para ajudar o projeto. Se não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para receber mais notificações, porque vai estar sempre saindo conteúdo para vocês, tá certo? Muito obrigado, valeu, gente, e até mais.